5 dicas de como se preparar para o parto normal. Muito se fala que é importante se preparar, né? Mas muita gente não sabe como se preparar realmente para o parto, né? E o nosso encontro hoje é para explicar um pouquinho disso, de que a mulher pode fazer para se preparar realmente para o parto, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que a mulher ela pode se preparar e não que ela tem que se preparar, né? Muita gente fala, mas o nosso corpo não é feito para isso, a mulher, né? Quantos anos as nossas avós não faziam isso? E realmente, né? As nossas avós não se preparavam para o parto e elas tinham seus partos. Na realidade, a mulher ela pode se preparar para ter uma qualidade de gestação melhor e para ter uma experiência de parto melhor. Não quer dizer que ela tem que obrigatoriamente fazer tudo isso, né, gente? Como tudo na vida, né? A gente não tem que fazer as coisas. Nós podemos fazer se a gente entende que isso é benéfico e pode ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a gente começar aqui, eu vou dizer que quando a gente pensa na fisioterapia de preparação para o parto, né, na fisioterapia para preparar o corpo para o parto, nós vamos pensar em duas frentes, tá? Primeiro, nós vamos trabalhar o quê? O períneo, né, que são os músculos do assoalho pélvico, e depois nós vamos trabalhar o corpo como um todo, né? Então, quando a gente pensa na preparação, a gente não tem como pensar só na mulher, só na gestante e pensar só na pelve, só no períneo. A mulher é um corpo inteiro, então a gente tem que pensar nela como uma totalidade, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Então, quando a gente pensa no períneo, nós vamos trabalhar tanto esse períneo como o corpo como um todo. Então, vamos falar. É o seguinte, para quem me acompanha, para quem me segue aqui, para quem assiste os vídeos no YouTube, já sabe que eu falo muito sobre períneo, inclusive tem um vídeo no YouTube só explicando exatamente o que é o períneo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, essa daqui é a nossa pelve, tá? E o períneo é essa parte aqui em vermelhinho. Então, o períneo, é um conjunto de músculos muito pequenininhos, com funções muito importantes que fecham a nossa pelve. Então, são os músculos que vão fechar a parte óssea. Então, são músculos pequenininhos que fecham a pelve. E ela é chamada de assoalho pélvico. Por quê? Porque é o chão da pelve, tá bom? Então, essa pelve vai ter essa musculatura que é o assoalho pélvico, né? E quais são as funções do assoalho pélvico? Continência. Continência significa segurar o xixi, segurar o cocô e soltar quando eu quero. Se por alguma razão, seja ela qual for, escapa uma gotinha de xixi ou eu não consigo segurar um pum, por exemplo, é sinal que o meu músculo não tá tão bom assim, eu preciso olhar para ele. A segunda função é relação sexual de qualidade. Isso inclui relação sexual livre de dor e que eu consiga chegar ao orgasmo em todas as relações ou em quase todas as relações, é sinal de um bom músculo. E a terceira função é segurar o peso dos órgãos. Então, pensa aqui comigo, né? A mulher que está gestante, então tem o períneo aqui, ele segura a bexiga, tá? Segura o útero e segura o intestino, tá? Representado aqui pelo reto. Então, ele segura esses órgãos normalmente na nossa vida. Só que quando a gente tá grávida, o que ele vai segurar mais? Ele vai segurar esses órgãos, mais o bebê que tá aqui dentro do útero, mais a placenta, mais líquido e mais todo o peso que você ganhar. E a pergunta é, o quanto esse músculo tem força para carregar tudo isso? Lembrando que essa musculatura é músculo estriado esquelético. O que é isso? É a mesma constituição dos músculos do nosso bíceps, do nosso quadríceps, do abdômen, do bumbum, né? Então, são os músculos que a gente trabalha na academia. Então, se eu trabalho o meu músculo na academia, por que eu não trabalho os músculos do assoalho pélvico? Que é a mesma constituição, né? Então, pensa comigo o seguinte, quando você descobriu que você estava grávida,
É como se alguém chegasse para você e falasse assim: olha só, a partir de agora você vai carregar 1 quilo de saco de arroz nas costas e percorrer um quarteirão. Então você vai aumentar 1 quilo toda semana e percorrer um quarteirão. Até chegar em 40 semanas e você estar carregando 40 quilos, tá? Então, imagina o seguinte, é como se você recebesse essa informação. E aí, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é, bom, 1 quilo é fácil, 2 quilos é fácil, 3 quilos é fácil, 4 quilos é fácil, vou ver até onde eu aguento, que é a maior parte das mulheres. E tem um outro caminho que é, bom, se eu preciso carregar 40 quilos de arroz lá na frente, o que eu preciso fazer hoje para conseguir carregar aquilo lá? É o fortalecimento, tá? Então, eu vou trabalhar a força para poder carregar aquele peso lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente pensa no períneo, né? O primeiro ponto é a gente trabalhar esse fortalecimento da musculatura. Para quê? Para que esse músculo tenha força suficiente para carregar o peso que ele vai vir a suportar durante toda a gestação. E isso, gente, é uma preparação não só para o parto em si, mas para quem vai viver uma cesariana também. Porque nós estamos o quê? Trabalhando essa musculatura para carregar mais peso, para que ela tenha força suficiente para carregar todo esse peso, independente da via de parto. Então, quando eu trabalho fortalecimento, né, eu vou trabalhar independente dessa via de parto. E o que eu ganho se eu fazer esse fortalecimento do períneo? Eu vou ter um músculo mais forte que vai aguentar mais esse peso. Eu vou evitar incontinência urinária, tá? Então, eu vou evitar os escapes de xixi na gestação e no pós-parto. Eu vou evitar a incontinência fecal, que é não conseguir segurar o cocô ou não conseguir segurar um pum, por exemplo, tá? E também eu vou evitar os prolapsos de órgãos pélvicos. O que é isso? A famosa bexiga caída que a avó tem, né? Ou que a mãe tem, ou que a bisa tinha, né? Então, quando a gente trabalha o fortalecimento do assoalho pélvico, a gente tem uma chance maior de que isso não aconteça com a gente. Então, olha quantos benefícios. Além do mais, a gente tem uma musculatura mais forte, a gente tem uma relação sexual de melhor qualidade. Então, eu só vejo benefícios quando a gente pensa no fortalecimento do assoalho pélvico. E a pergunta é, por que não? Né? Quando eu comecei a live, eu falei que nós não temos, não é eu tenho que fazer isso. A gente não tem que fazer nada, a gente não é obrigado a fazer nada na nossa vida. Mas quando a gente entende a importância de determinado procedimento ou determinado caminho, cabe a mim entender se isso é bom ou não para mim, tá certo? Então, então, o primeiro passo é fortalecimento. Como que é feito esse fortalecimento, né? Tem pacientes que chegam aqui para mim, Claudinha, eu sei já contrair o períneo, eu comprei um curso na internet e eu faço os exercícios, ou eu vi na internet os exercícios de Kegel ou Kegel, né? Ou eu fiz curso de pompoarismo. Ok, ótimo, isso é muito bom. Não acho ruim, tá? Mas não é o ideal, certo? Eu acho muito bom porque você tá desperta para essa informação, você tá tentando melhorar a sua qualidade de vida como mulher, isso é maravilhoso. Só que não é o melhor caminho. Por quê? Porque quando a gente vai fazer os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, a gente precisa fazer o quê? Uma avaliação desses músculos. É a mesma coisa que você começar a academia, chegar lá e sair fazendo os aparelhos. Vai ter resultado? Né? Então, o ideal aqui é a gente montar um treino na academia para que você siga esse treino em busca do seu resultado, pensando no que você quer e na sua capacidade muscular para executar aquele treino, certo? Com o períneo é a mesma coisa. Então, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação física. Então, o fisioterapeuta, especialista nessa área, ele vai fazer uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico. Nessa avaliação, ele vai entender o nível de força e vai classificar essa força de 0 a 5, 0 muito ruim, 5 excelente, e vai avaliar a resistência dentro dessa força, tá? E aí, com esses achados, ele vai passar os exercícios de contração para você fazer para casa.
tá? Então, não é simplesmente eu vi lá que o exercício de Kegel são 3 vezes de 10 contrações, tantas vezes por dia, né? Ou segurando tantos segundos. Você sabe se o músculo consegue realmente segurar isso? Eu mesma, quando eu tenho que mudar os meus exercícios de fortalecimento perineal, uma outra fisioterapeuta precisa me avaliar. Porque eu não consigo me avaliar sozinha, tá? Para que eu possa montar o meu treino de acordo com a minha capacidade muscular buscando resultado, tá? E como que é feita essa avaliação? Então, para quem não sabe, essa avaliação, ela é feita no consultório, ela tem que ser feita presencial e por um fisioterapeuta, tá? Nessa avaliação, a gente precisa fazer uma palpação vaginal. Então, a gente vai olhar toda a vagina por fora, a gente percebe várias questões ali que a gente observa. Nós também pedimos alguns testes, como o teste da tosse, enfim. E aí, a gente faz a palpação vaginal por dentro, tá? Só que é diferente do ginecologista, porque o ginecologista, ele vai lá no colo do útero, lá no fundão, né? Nós, fisioterapeutas, nós não nos importamos com o colo, não é nossa área, nós ficamos só na parte muscular, então só no músculo do períneo aqui mesmo, sabe? Então a gente faz uma avaliação física e aí a gente precisa fazer uma palpação vaginal, a gente precisa introduzir o dedo, fazer uma palpação vaginal nessa musculatura aqui, ó, tá? E aí a gente vai pedir alguns testes. Dentro desse teste, eu vou classificar o músculo de 0 a 5. 0, uma força muito ruim, e 5, uma força excelente, e avaliar a resistência e te passar os exercícios para casa, tá? E outra coisa, né, que eu acabei não falando aqui, que é muito importante, muitas mulheres acham que sabem fazer a contração do períneo, só que na verdade elas fazem a contração ao contrário. Que na verdade não é nenhuma contração, né? Elas fazem o movimento ao contrário, corrigindo aqui o que eu disse, né? Então, quando as mulheres elas falam, não, Claudinha, eu sei fazer a contração do períneo, eu falei, que ótimo. Aí, quando eu vou fazer a avaliação nela, ela não sabe fazer, ela faz o movimento contrário do que seria o correto, e esse movimento contrário prejudica mais do que favorece, tá? Então, por isso, é importante que você passe por uma avaliação para saber se você faz a contração corretamente e também para que o fisioterapeuta possa te orientar quanto o melhor exercício, tá? Então, esse é o primeiro passo. A gente trabalhar o quê? Fortalecimento para que esse músculo ganhe cada vez mais força para aguentar o peso da gestação para chegar no final da gestação. E quando a gente pensa com o objetivo de aumentar a força, reduzir o risco de incontinência urinária e fecal, reduzir o risco de prolapso de órgãos pélvicos, né, a bexiga caída, o útero caído, o reto caído, e também melhorar a função sexual, isso é independente da via de parto. Mesmo aquela que precisa de uma cesariana, poderia estar fazendo esses exercícios pensando na sua saúde como mulher, tá? Agora, aquela mulher que quer ter o parto normal, ela tem um benefício ainda maior. Por quê? Porque quando o bebê entra na pelve, ele vai, uma hora, encontrar com o períneo, né? Então, quando o bebê entra na pelve, tá? Então, ele tá aqui, ó, entrando. Ele vai o quê? Num determinado momento, ele vai encostar a cabecinha nos músculos do assoalho pélvico. Então, ele entra dessa maneira, ele encontra os músculos do assoalho pélvico, ele apoia a cabecinha para rodar, para aí ele poder nascer, certo? Se eu tenho um músculo muito fraco, muito hipotônico, que a gente diz, né? Ou um músculo assimétrico, né? Quando esse bebê pesa a cabecinha aqui, para rodar, ele roda torto. Então, fortalecer os músculos do assoalho pélvico também facilita na hora do nascimento, porque esse bebê vai ter um apoio mais firme para poder fazer a rotação, para facilitar para ele nascer. Porque se ele rodar, né, se ele rodar e ficar tortinho, né, o que a gente fala assim, clítico, dificulta a descida dele a um parto mais longo, tá bom? Ou até às vezes impossibilita a descida do bebê, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Depois, quando a gente pensa, então essa é a primeira dica
para se preparar para o parto, que é o fortalecimento perineal. A minha outra dica para você se preparar para o parto é fazer a massagem perineal. Como assim? Então, quando você chega entre 32 e 34 semanas, é importante que você pense um pouquinho sobre a massagem perineal. Por quê? O músculo, ele tá carregando mais peso. O bebê tá maior, tá mais pesado, né? Você ganhou mais peso e esse músculo tá segurando muito peso. E o que acontece quando você segura muito peso? Se eu falar para você, olha, carrega 30 quilos de saco de arroz nas costas. Você vai lá, você até carrega. Aí você fala, nossa, a Claudinha mandou carregar aquilo, eu tô toda dolorida. E aí você põe a mão assim nas costas e fica cheio de nódulos de tensão. Ó, eu nem carreguei e já tô cheia de nódulo de tensão, já tô sentindo aqui. Aposto que se você fizer aí, você também vai sentir. E aí você fica cheio de nódulo de tensão, correto? Eu não falei que os músculos do assoalho pélvico são músculos estriados esqueléticos, igual ao resto do corpo? Então, eles também ficam com nódulos de tensão. Pois é. Muita gente fala, nossa, eu não sabia que ficava com nódulo de tensão lá embaixo. Fica. E bastante, tá? E aí, o que é uma tensão? Então, imagina o seguinte. O músculo contrai, relaxa, contrai, relaxa, ok? O que vai acontecer na hora do parto? Esse músculo vai se alongar até mais de 200% o seu tamanho. Então, o músculo contrai, relaxa, alonga, ok? Isso é normal, as fibras musculares, certo? O que é uma tensão perineal? Uma tensão perineal, uma tensão muscular. O músculo contrai, relaxa, alonga. Uma tensão as fibras não deslizam umas sobre as outras. E isso fica travado, tá? Então, elas não deslizam umas sobre as outras. Isso é uma tensão perineal, uma tensão muscular. Aí você pode me perguntar, Cláudia, mas eu não tenho dor, eu não sinto nada, qual o problema disso? A questão é que na hora do parto, essas fibras vão se alongar na sua distensão máxima, né, no seu alongamento máximo. Se eu tiver um nódulo de tensão, o que vai acontecer na hora que for alongar? Vai rasgar. E aí eu tenho uma laceração. Então, a massagem perineal, o que a gente faz? A gente solta os nódulos de tensão para que as fibras possam deslizar livremente umas sobre as outras para poder alongar esse períneo. Tá certo? Então, massagem perineal é nível de evidência 1A quando a gente fala de prevenção de laceração. Então, as mulheres que fazem massagem perineal no final da gestação, elas reduzem muito o risco de laceração. Então, elas têm chances maiores de terem períneo íntegro, tá? E se tiver laceração, grande parte vai ser de primeiro grau, que é só pele e mucosa e não precisa nem de sutura. Então, meu conselho vale a pena focar na massagem perineal, tá certo? Só que, como todo procedimento, não é colocar na internet e ver como é que faz e fazer em casa sozinha, tá? Você pode até fazer em casa, mas tenha a orientação de um fisioterapeuta para você não se machucar. Combinado? Eu recebo muitos casos de mulheres que se machucam tentando fazer procedimentos em casa sozinhas. Não façam isso, tá? Recebam a orientação de um profissional para que você possa ter segurança no que você vai fazer. Combinado? Então é isso. Então, massagem perineal é a minha outra dica, para evitar laceração. A minha outra dica, minha terceira dica das 5 dicas para se preparar para o parto normal é o uso do Epinô. O Epinô não é obrigatório. Nada é obrigatório, na verdade. O que é o Epinô? O Epinô é esse dispositivo aqui, né, esse balãozinho que a gente introduz nos músculos do assoalho pélvico, a gente introduz na vagina, tá? E aí a gente vai alongar. Então, esse balãozinho, ele fica do tamanho da cabecinha do neném, tá? Então, a gente vai alongando, né? E ele fica até o tamanho da cabecinha do neném. Para que ele serve?
tá? Ele serve para alongar os músculos, né? Então, sou bailarina e eu vou fazer uma apresentação, que eu fui bailarina, para quem não sabe, tá, gente? Minha vida toda, eu amo balé. Então, eu vou fazer a apresentação de balé daqui 3 meses. E na minha apresentação, eu tenho que colocar minha perna aqui. Se eu não fizer nada, pode ser até que eu consiga colocar minha perna aqui. Mas a chance de eu não conseguir ou de eu me lesionar é muito grande. Concorda? Agora, se todo dia eu alongar um pouquinho, eu tenho uma chance maior de conseguir colocar minha perna aqui. Isso. Esse é o trabalho do Epinô. Então, a gente vai alongar os músculos para preparar para o parto. Então, ele fica do tamanho da cabecinha do neném, ó. Mais ou menos. Tá? Então, então, ótimo. Então, ele vai trabalhar o alongamento da musculatura, tá? Ele vai trabalhar o alongamento dos músculos do assoalho pélvico, mas o principal, que é o que eu mais gosto, é treinar a consciência do expulsivo. O que é isso? Então, você imagina o seguinte, a vagina até então, ela só tem a sensação de algo entrando. Ela não tem a sensação de algo saindo, nem tão grande assim. Então, quando a gente vai alongar os músculos, depois a gente tira cheio, para treinar para o expulsivo do parto, para ter a sensação de algo grande saindo pela sua vagina. O que acontece é que quando o bebê pesa na pelve, muitas mulheres não têm essa percepção corporal e elas se assustam com essa sensação e elas contraem, quando na verdade elas deveriam relaxar para permitir a saída. Então, o Epinô nada mais é do que um treino de consciência corporal para alongar os músculos e para essa mulher ter a percepção de algo saindo e também a sensação do círculo de fogo. E ainda combina com o meu esmalte, ó. Acabei de ver. Mas, atenção, o Epinô não tem evidência. Não tem nenhuma evidência do tipo, faça Epinô que vai evitar a laceração ou que você vai melhorar no parto. Nada, não tem. Na verdade, todos os estudos não trouxeram nenhum benefício com relação ao Epinô. Mas ninguém perguntou nas pesquisas se aumenta o alongamento e o quanto aumenta, e principalmente o quanto aumenta o empoderamento da mulher, né? Mas é preciso muito cuidado com o uso do Epinô. Não recomendo que você pegue o Epinô emprestado da sua amiga, da vizinha, ou que você compre um e faça sozinho em casa, tá? O Epinô, ele é importante que tenha orientação de um fisioterapeuta especialista, porque nem todas as mulheres têm a indicação de fazer, né? Então, é importante que tenha uma orientação correta do seu uso por um fisioterapeuta especialista que te oriente como usar. E que faça principalmente no consultório, tá? É muito, muito arriscado você se machucar se você fizer sem orientação e sozinho em casa. Então, não façam isso. Procure um fisioterapeuta, tá bom? Mas eu acho que é muito importante, muito válido fazer, porque a sensação é muito parecida e as mulheres falam que realmente ajuda na percepção corporal na hora do parto. Eu fiz na minha época também, né? Eu achei que foi muito válido. Então, depende de cada mulher. Mas também tem aquela mulher que vai se assustar com essa sensação e vai travar. Por isso que é importante você fazer sobre orientação, porque se você não curtiu, assim, eu falo que é uma faca de 2 gumes, que a gente fala, né? Então, pode ser que que esse Epinô super te empodere, você fala, putz, eu tô bem demais, eu já tô tirando sem dor e tal. Ou pode ser que funcione o contrário, você fala, poxa, não vou conseguir mesmo, então nem quero parto normal mais. Tá? Então, o profissional tem que ter muito cuidado na orientação. Então, não faça em casa jamais, sozinho. Combinado? Beleza. Então, essas são minhas dicas com relação ao períneo. Fortalecimento, massagem perineal e o uso de Epinô, só que tudo com orientação profissional. Nada para ser feito sozinho em casa. Fechado? A minha outra dica agora é com relação ao corpo como um todo, porque eu falei para você que quando a gente pensa na preparação do corpo, a gente pensa tanto nos músculos do assoalho pélvico como no corpo como um todo, né? Então, praticar atividade física é extremamente importante na gestação.
As mulheres que praticam atividade física, é visível, elas têm menos dores, menos desconfortos da gestação e elas conseguem lidar melhor com todo o passar aí, né, do período gestacional. E elas lidam melhor com o parto também. Afinal de contas, o parto é uma maratona física, né? E, sendo uma maratona física, você vai correr a maratona sem se preparar antes? Você vai se inscrever? Nunca fiz nada na vida, me inscrevo na maratona e saio correndo? Ou você vai treinar para essa maratona? Pensa isso. E aí, o que eu quero dizer? Que a minha quarta dica é mobilidade pélvica. Por quê? Imagina o seguinte, quando esse bebê for entrar na pelve, tá? Então, quando você tá gestante, o bebê fica aqui, flutuando, tá? Quando o trabalho de parto inicia, ele vai entrar na pelve para poder nascer. Quando ele for nascer, quando ele for entrar, esses ossos se abrem para permitir a entrada dele. E quando ele for sair, esses ossos se abrem ao contrário para permitir a saída deles. A saída dele, tá? Então, trabalhar exercícios de mobilidade pélvica, tá? São exercícios muito interessantes para quê? Para a gente dar mais espaço para a hora do parto, para o seu bebê descer melhor. Então, se você tiver a chance de fazer exercícios de mobilidade pélvica durante toda a gestação, eu digo, faça, pratique exercício de mobilidade pélvica, porque você vai estar trabalhando essas articulações e promovendo mais espaço para a hora que o parto começar, para o seu bebê poder descer. Certo? Só que volta aqui, não faça exercício sem orientação, ainda mais na gestação. Tá? Não faça sem orientação, faça sempre com um profissional qualificado, combinado? Ó. Então, e a minha última dica, que eu acho muito legal, que na minha época não tinha, tá? Na minha época isso não se falava disso, bom, pelo menos aqui no Brasil, né? Que são os exercícios do alongamento dos ligamentos uterinos. Então, se você me perguntar qual é a melhor posição para o seu bebê nascer, eu te digo que porque é o seguinte, o trabalho de parto, 50% do trabalho é da mulher e 50% é do bebê. O bebê precisa fazer o trabalho dele para poder nascer, tá? Então, olha só isso daqui. Quando a gente pensa na melhor posição para o bebê, todo mundo fala, o bebê tá de cabecinha para baixo, pronto. Ótimo, que bom que ele tá de cabeça para baixo, mas não é só isso, tá? Então, olhem aqui, vocês conseguem ver aqui? Estão vendo? Todos os bebês estão de cabeça para baixo, não estão? Ó, exceto esse. Mas, ó, e esse, né? Esse aqui são casos mais extremos. Mas, ó, aqui na roda dos ventos, ó, todos os bebês estão de cabeça para baixo. Se você me perguntar qual é a melhor posição para o seu bebê nascer, eu te digo que é qual? Essa aqui. Cabecinha para baixo, olhando para dentro, com as costinhas para o lado esquerdo. Todas as outras nascem? Também nascem. Só que são posições mais difíceis de partos mais longos. Então, se você quer um parto mais rápido e mais fácil, o ideal é que seu bebê fique de cabecinha para baixo, olhando para dentro com as costinhas para o lado esquerdo, por uma questão de encaixe. Certo? E aí, olha, até meu bebê entra bem aqui. Agora, olha se meu bebê entra aqui, ó. É mais difícil para minha bebezinha entrar aqui. Então, essa é a melhor posição. E não só assim, né? O bebê, ele tem que entrar com o queixinho encostado no peito e com a cabecinha retinha. Se ele entrar com a cabecinha, tortinha, ou com o queixinho assim, isso tudo aumenta o diâmetro dele na pelve e dificulta a descida. Entenderam? O que a gente pode fazer para ajudar? São os exercícios bem conhecidos como os exercícios do Spinning Babies, que são exercícios que a gente vai trabalhar o alongamento dos ligamentos uterinos. Então, o que é isso? Então, esse é o nosso útero. O útero, ele fica flutuando, ele fica preso por ligamentos, tá? Ó, esses são os ligamentos, tá? Alguns deles. Então, esse útero, ele fica dentro da pelve preso por ligamentos.
Esses ligamentos são de material elástico. E o útero fica o tempo todo buscando o equilíbrio, tá? É como quando a gente olha um balão de ar quente no céu. A gente olha o balão de ar quente no céu, não parece que ele tá parado? Mas se a gente olhar de pertinho, ele tá o quê? Buscando o equilíbrio todo o tempo. E isso é nosso útero. O que acontece? O nosso estilo de vida, né? Vamos combinar que nosso estilo de vida é um estilo de vida extremamente sedentário, se for comparar com as nossas avós, né? Hoje em dia, a gente acorda, ainda mais numa pandemia, né? A gente acorda, trabalha o dia inteiro sentada, e geralmente toda torta. A gente até começa bonitinha, vai chegando no final do dia, a gente vai fazendo assim, né? Então, a gente trabalha o dia inteiro torta, chega em casa, ou já tá em casa, deita no sofá toda torta, dorme torta, e no outro dia recomeça. Quando muito, eu pratico 1 hora de atividade física no meu dia. Quando muito. Quem pratica todos os dias atividade física 1 hora? Então, nós ficamos praticamente 24 horas em posições inadequadas, tá? Não quero entrar no mérito, nada. Só digo que vivemos numa realidade diferente. E aí, o que isso pode levar? Pode fazer com que eu tenha ligamentos mais encurtados que outros. Então, eu posso ter esse ligamento mais encurtado do que esse, e eu posso ter um útero mais rodado. Se eu cruzo muito a perna, o meu colo torce, eu posso ter um útero mais alongado e outro mais encurtado. E aí, isso vai levar ao quê? Eu tenho um útero mais anteriorizado, mais rodado, enfim, não sei. O que acontece é que esses ligamentos encurtados faz com que o meu útero não tenha muita mobilidade. E se eu não tenho muita mobilidade, o meu bebê não consegue se mexer muito lá dentro. E aí, o que acontece? Se o meu bebê precisa fazer determinado movimento dentro do útero, se eu tenho um ligamento encurtado, ele tenta, mas não consegue, tá? Então, os exercícios específicos do Spinning Baby são exercícios para alongar os ligamentos uterinos. Para quê? Para que o seu útero tenha mais mobilidade e para o seu bebê ficar mais bem posicionado. Um bebê mais bem posicionado é um parto mais rápido e mais fácil. Quem aí não quer? Certo? Então, esse era o conteúdo que eu vim trazer aqui para vocês, tá? Se você, como eu comecei o nosso encontro aqui, eu falei que nada é obrigatório, você não tem que fazer nada, mas você pode entender os benefícios e decidir se você gostaria ou não de fazer isso para ter como resultado todos os benefícios que eu te disse aqui de todas as técnicas, né? Então, na minha próxima vez que eu estiver gestante, que se Deus quiser vai ser logo, eu quero o quê? Eu com certeza vou fazer fortalecimento perineal, massagem perineal, vou utilizar o Epinô se eu tiver indicação para isso, vou fazer exercício de mobilidade pélvica e vou praticar o Spinning Babies toda a gestação. É isso. Porque eu sei dos resultados, eu observo o resultado das minhas pacientes e é uma qualidade de gestação e uma qualidade de parto incomparável. Tem muito resultado e vale muito a pena, tá certo? Porém, todas essas técnicas que eu te disse aqui, não faça sozinha. Procure orientação de um fisioterapeuta. Combinado? Antes de encerrar, eu quero dizer aqui para vocês, no próximo post, eu vou colocar aqui informações do método Renascer, tá certo? Para quem quiser se preparar física e emocionalmente para o parto em casa, tá? Sobre a minha orientação, é só entrar no método Renascer e você vai seguir lá o passo a passo e fazer as aulas em casa comigo, tá bom? Então é só entrar no link, eu vou deixar aqui à disposição para você. Então, para quem quiser se preparar, só que aí é mais completo ainda, né? Porque aqui eu falei só da preparação física para o parto. O método Renascer, ele é a preparação física e a preparação emocional para o nascimento, tá bom? Então, são vários exercícios de coaching para fortalecer o seu emocional, para você viver a sua experiência da melhor maneira possível. Então, se você puder fazer, eu te digo, faça esse método exclusivo que eu fiz com muito carinho para ajudar todas as minhas gestantes, tá bom? Então é isso, um beijo pessoal do YouTube, até a próxima.